Saudações, Alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 254. Eu sou o Guilherme e eu estou aqui com a tela cheia de corintianos. O grande Ícaro está aqui depois de um tempo fora, o Gibson e a Ana sempre presente aqui na Irmandade. Todo mundo mais calmo depois da partida de ontem ou vocês já estão com o sangue fervendo? Como é que você tá, Ana? Chateada, sangue fervendo não, já passou, mas chateada a gente fica, né? Tava ganhando, virou, teve aquele gol do Jô, já que até sonhei com aquele gol do Jô, tipo... Aquele não gol do Jô, né? Pra deixar claro. Aquele gol que deveria ter feito, né? É um gol que não se perde. Até sonhei com ele, tipo... Inacreditável Futebol Clube. Aquele gol que ele deveria ter feito 2 vezes, né? 2 vezes. Eu vi várias vezes. A primeira vez a bola tava um pouco alta. Eu pensei, por que ele não deu por baixo do goleiro? Mas a bola tava um pouco alta. Eu acho que o goleiro saiu bem. Mas na segunda... A Ana perdoou a primeira, mas na segunda não teve jeito. Bom, meus amigos, vamos começar. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês da campanha do Silvinho até agora, nesse momento. Melhor não, hein? O aproveitamento do Silvinho em casa foram 7 partidas, 23% de aproveitamento. A única vitória foi 2-1 contra o Sport. Tiveram 2 empates, 0-0 contra o time da Vila Sônia, 1-1 contra o Inter de Porto Alegre. E derrotas 2 vezes para o Atlético Goianiense, 1 vez para o Bragantino. E essa última de ontem contra o Atlético Mineiro, sendo que essas 2 últimas de virada, né? Fora de casa... O Corinthians, 7 jogos, 47% de aproveitamento, 2 vitórias, a vitória contra o América Mineiro, a Chapecoense, os empates contra o Atlético Goianiense, contra a Porcada, o Bahia, o Fluminense, e a única derrota foi contra o Fortaleza, certo? Marcamos 5 gols em casa e marcamos 4 fora, levamos 9 gols na Neoquímica Arena e levamos apenas 3 fora de casa, certo? Tá aí o grande Silvinho, que no total o aproveitamento ele é de 35%, é bem baixo, né? Fora de casa está com 47% de aproveitamento e em casa com 23%. E aí fica a pergunta que eu quero a resposta de vocês. Silvinho, vale a pena trocar? Eu fico um pouco na dúvida porque os últimos 3 técnicos que o Corinthians teve, eu não vou contar o Coelho, tá? Sim, o Coelho foi interino. É a mesma dificuldade. Corinthians para bloquear o jogo, ok. É quando não vai jogar. Não, eu não vou jogar, o adversário não vai jogar, tá tudo bem. O problema é que quando o adversário quer jogar, e o Corinthians tem que jogar. O Corinthians não consegue evoluir para jogar bola. Ele consegue, no máximo, evoluir para impedir que os outros joguem. Mas a hora que ele tem que jogar, fica difícil. Eu não sei se vale a pena. Eu esperaria mais 1 ou 2 jogos aí, esperaria... a concretização de alguns reforços aí pra gente ver se vale a pena trocar ou não. Mas nessa campanha aqui não tem como a gente defender o Silvinho, né? É uma campanha horrorosa, uma campanha de 35% de aproveitamento do time do Corinthians, é uma campanha de rebaixamento. A encrenca pra mim é quem vem, né? Porque quando ele veio, a gente já tinha tomado uns não ali no mercado e não tinha muita opção. Fora aquelas opções que a gente já sabe que a gente odeia, né? Enfim, mas o Silvinho era, como a gente falou na época, era uma aposta, era uma roleta russa, né? E essa aposta tá sendo ruim, né? Tá sendo bem ruim. A gente só não tá tão mal no campeonato porque tem time que tá conseguindo estar com um aproveitamento bizonho, assim, tipo, né? É um campeonato ruim. Se fosse um campeonato bom, um campeonato médio, a gente já estaria na zona de rebaixamento, sem dúvida. E aí o Silvinho já teria ido embora, certeza. Eu acho que assim, o que pesa pro Silvinho ficar por enquanto é o fato de que ele não tá na zona de rebaixamento, né? O Corinthians tá agora com 13, 14 pontos, não é isso? Se eu não tô enganado. E o primeiro pontos. Time ele fora, dentro da zona de rebaixamento tá com 9, ou seja, tá com 5 pontos de respiro. Ou seja, a gente não tá na iminência de cair na zona de rebaixamento agora, mas se continuar com esse aproveitamento, periga de determinada hora ir para lá, né? E o que me irrita mais, além de, enfim, disso, do fato desse aproveitamento ridículo, é aquele discursinho que, pô, o cara acaba o jogo e fala, não, porque o time desempenhou. Desempenhou o quê, meu filho? Né?
É um discurso positivo que você fala, esse cara tá alucinando, cara. Esse cara viu outro jogo, esse cara tá usando droga, né? e insistindo sempre na mesma coisa, né? Ou seja, ele tem uma ideia de jogo que é a que ele vai tentar fazer o time jogar. Se o time não consegue, é porque o time não tá à altura da ideia de jogo dele. Só lembrando que o Thiago Nunes, outro imbecil, caiu pela mesma razão. Acho que assim, o Silvinho foi uma aposta da nossa diretoria, né? E eles entendiam, e é entendido que ele não tem experiência e tudo mais. Eu acho que esse número, essa pontuação na zona de rebaixamento, ela é razoável agora, mas pode diminuir. Quer dizer, todo time que tá lá embaixo vai querer melhorar, né? O Corinthians tá na frente, mas se não se mexer, daqui a pouco tá lá atrás. E aí não tem jeito, não tem como segurar o Silvinho. E aí eu já vou falar pro Icarão, já falar se ele vale a pena trocar ou não. E ele já emenda também no destaque dessa noite dele, que vai por essa linha também, vai falar do Silvinho, né, Icarão? A grande questão do Silvinho que me incomoda e que eu trouxe como destaque é o conceito de futebol europeu, caramba, 4, que ele teoricamente traria por ter sido pupilo do Tite, por ter trabalhado na Europa também, ter feito cursos, depois da experiência do Lyon ter voltado reciclado e tudo mais. Eu entendo sim que o Silvinho ele é uma experiência. Ao mesmo tempo, não dá para aceitar algumas coisas que têm acontecido no trabalho do Silvinho, que é por pura teimosia dele, né? Quando o Fernando Lázaro pegou o time, tudo bem, foram 2 jogos, meio que a deriva e tal, mas foram 2 jogos muito produtivos que deram confiança pro time e um esquema completamente diferente também com 3 zagueiros. O Silvinho já chegou falando que ia jogar com a linha de 4 lá e não estava em discussão mudar. A gravidade que eu enxergo disso é a teimosia do Silvinho. Como você mostrou agora aí, principalmente em casa, o aproveitamento dele é muito ruim. E não é só ruim em sentido de números, é ruim em sentido de produtividade também. O que a gente está vendo em campo não é só má qualidade do elenco. A gente está vendo um time perdido, né? Ontem ele ficou até os 40 minutos com 3 volantes em campo. Qual é a lógica? O Silvinho teve uma semana inteira de trabalho. Não dá para reclamar que foi falta de tempo de trabalho. Agora, por exemplo, vai ter mais uma semana, vai ser jogar só na segunda-feira. Então, assim, falta de tempo não dá para falar que é. Então, alguma coisa ele tem que mostrar de diferente. Eu não tô vendo muita diferença da época do Mancini, por exemplo, e ele chegou como uma novidade, né? Então, isso para mim é que é o grave. Aí eu só faço a última ressalva, que foi o que o Gibson falou. Quem viria? Eu trocaria o Silvinho? Trocaria. Por quem? Esse é o grande dilema que a gente tá agora. Então a gente tem que pensar no nome que seja bom. Eu acho, aí, só para fechar a minha opinião, eu acho que o Corinthians, assim como tá fazendo, por exemplo, a contratação do Juliano, tentando o Renato Augusto, na minha visão, o Corinthians não pode errar mais. Tá sem dinheiro, tá bom, mas não pode mais ficar tentando, vamos ver agora o que dá para fazer aqui, porque a gente não tem dinheiro. Não dá mais. Mas enfim, esse foi o destaque do Icarão, e vou passar pro destaque da Ana. Qual seria o seu destaque essa semana, Ana? Meu destaque dessa semana é que se a gente tá falando que o futebol profissional do Corinthians tá mal, se a gente olhar pra base, a gente chora. A gente realmente chora, sente e chora e não tem saída. Se você pegar o começo da gestão do Duílio, no começo do ano, ele botou 3 diretores principais da base, né? Era o Alex, o Yamada e o Márcio Bittencourt, o Henry Márcio Bittencourt, que ia substituir o Coelho interinamente até que chegasse um outro treinador. Bom, nenhum dos 3 está mais na base, né? O Márcio virou agora uma espécie de um observador dos jogadores emprestados pelo Corinthians. Aliás, Corinthians, se quiser me contratar para isso, nós estamos aqui, né? Porque isso aí nada é a mesma coisa. Quer pagar o salário para mim aqui? O Alex foi ser auxiliar do Silvinho. Eu não sei se isso é um prêmio, se isso é um castigo, eu não sei, né? Sei que foram 11 contratações nos últimos 7 meses para o Sub-20. Tem atraso de salário de 3 meses, essa semana foi pago 1. Foi escolhido um novo técnico, que era o Tarcísio Pugliese. Veio, ficou 4, 5 jogos. Se a gente tá achando bom que o Silvinho não tá tomando goleada,
Não é o que aconteceu na base, né? Tomou 4 do Atlético Mineiro, 6 do Vasco. Aí, por briga interna, né? Veio um monte de gente do Vasco, nessa saída dos 3 aí. Veio praticamente a diretoria da base do Vasco, o Corinthians trouxe pra cá. E aí houve uma briga, vamos continuar, não vamos continuar com o Tarcísio, porque tem conselheiro que queria, tem conselheiro que não queria. Bom, dessa vez ele empatou 1-1 com o time da Vila Sônia. Quando você acha que tá melhorando, né? Talvez esteja melhorando, aí tiraram o cara. Então nós estamos sem técnico, tomando goleada, com salário atrasado, estão tratando 11 jogadores que muita gente diz que não tem condição de jogar no Corinthians, que foi por isso que o Alex saiu da base. Quer dizer, se hoje a gente está precisando de base, daqui 2, 3 anos eu não sei como é que vai ser. Aí complica aí a nossa base, que enfim, deve ser a nossa salvação para os próximos anos, né, Gibson? Deve ser? Você tá forçando a amizade, né? E o meu destaque de hoje vai para a possível volta do público, né? A gente já viu o nosso governador aqui de São Paulo falando que provavelmente em outubro deve voltar o público no estádio de maneira escalonada e tudo mais. E já tem, né, o time brasileiro que vai jogar em Brasília, lá, o Urubu lá do Rio, que Brasília liberou o público justamente para usar aquele elefante branco que é o estádio deles lá, que ninguém usa, né? E aí, para poder usar o estádio deles lá, liberou o público mais ou menos. E aí, os times carioca vai mandar alguns jogos lá da Libertadores, parece. Possivelmente, eu imagino que em breve ele vai começar a jogar lá também pelo brasileiro. E aí entra até outra discussão de vantagem, porque vai estar jogando com o público e tal, que eu acho que os outros times já podem fazer protesto aí, porque não acho que tem que voltar para todo mundo ou não volta para ninguém, certo? Eu acho que ainda é muito cedo para se discutir isso com a vacinação que está acontecendo no Brasil, enfim, com o que a gente está vendo que está acontecendo com a pandemia do coronavírus, que não acabou. E sempre bom lembrar o pessoal usar máscara, lavar as mãos, álcool gel e tudo mais, que isso continua valendo e mesmo se você tomou as 2 doses, isso vai continuar valendo por um bom tempo ainda. Mas eu acho que a volta do público tá para acontecer. E aí o Corinthians pode se beneficiar disso, que vai começar a ter renda também do estádio e tudo mais. Porque essa é uma aposta também da diretoria, né? A gente ter esse dinheiro da renda do estádio para poder pagar a caixa, né? Pelo estádio e sobrar, por causa do naming rights, vai começar a sobrar um excesso de dinheiro ali e o Corinthians vai ter dinheiro em caixa. Até por isso dizem que eles estão contratando, por isso que está chegando o Juliano, por isso que eles estão indo atrás do Renato Augusto e até do Paulinho, já pensando nesse dinheiro que vai voltar a entrar a partir do ano que vem, claro, quando a gente tiver um público no estádio de volta de vez, né? Mas pode ser que já comece nesse ano a ter cair uns cascalhos ali na conta do Corinthians para... Enfim, a gente espera que eles usem bem isso e não contratem o Jonathan Cafu de novo, né? Ano que vem vai ter o Covid-22, bicho. Os caras estão achando que acabou. É que nem o filme do Jason, velho. Ele volta. Ele morreu. Disso eu tenho um pouco de medo, porque eu ouvi falar, tá contratando esses 3 aí, 3 nomes, né? Ainda não tem os 3 jogadores, mas na confiança da volta do público. Eu fico pensando, e se não voltar? Como que nós vamos pagar? Mas já que a gente entrou nesse assunto, né, o Corinthians confirmou essa semana a contratação do Juliano, que estava fora do radar, né? A gente não via boato nenhum, história nenhuma, e apareceu o tal do Juliano no Coringão, já tocou a sirene, já vestiu a camisa, já postou em rede social. Tá contratado o jogador Juliano. Ele só pode estrear em agosto, né? Porque é quando abre a janela de transferências. Jogador de 31 anos, nasceu em Curitiba, destro, jogou pelo Paraná Clube Internacional, aí foi para a Rússia, para o Grêmio, depois voltou para a Rússia, para a Turquia, a Arábia, a Turquia de novo, e ele tem 14 jogos pela seleção brasileira. Ele jogou, se não me engano, com o Mano e com o Tite, né? Eu lembro muito do Tite se falar do Juliano, e eu lembro de tentar a contratação dele quando ele estava no Corinthians, então já tem um tempo, né? Ele tá com quantos anos? 31 anos, contrato de 3 anos, né? Porra, 31 anos e ele nunca jogou num time grande na vida dele? Tava na hora já, né? Tava na hora lá. E assim, eu vou deixar pra Ana fazer o primeiro comentário, Ana. O que a gente espera do Juliano? E a salvação do Coringão, Ana? Eu tô com um pouco de medo. Primeiro que não existe salvador da pátria, né?
Sim, Você acha que você botar o Juliano no jogo de ontem, a não ser que ele chutasse aquela bola do gol, do Jô lá, que acho que... Nem se o Jô tentar 3 vezes, ele perde aquele gol as 3 vezes. Mas... eu não sei, eu tenho um pouco de receio. As últimas contratações do Corinthians são tão... a gente espera e não acontece nada. O próprio Luan... eu não tô acompanhando o Juliano aí nos últimos anos. Tá jogando na Turquia, não joga desde abril. Acho que a gente tem que esperar um pouco pra ver aí. Eu não sei. Não, eu acho que é um meia. Talvez é o que falte ali pra encaixar o... porque o Silvinho faz o esquema na cabeça dele, mas ele não tem jogadores. Ontem ele chamou o Gabriel e Rony de meia. É igual o Coelho que chamou o Gabriel de ponta direita ali. Tipo, nós estamos no mesmo nível. Que o Gabriel pra meia falta muito, né? Falta muito. Todo respeito com o todo Gabriel. Respeito. Ele é volante, ele não é meia. Exatamente. E a concorrência na meia ali, você vai concorrer com quem? Matheus Vital, Arauz, Vitinho. Eu torço que o Juliano jogue muito, mas se ele jogar um pouquinho, já melhora. Eu vou discordar um pouquinho da Ana, cara. Obviamente que eu não enxergo o cara como salvador da pátria, porque pra salvar essa pátria aí tá bem complicado. Mas eu tô bem esperançoso com o Juliano, cara. Eu vi algumas análises também de onde ele poderia ser usado. Sim, acho que a principal delas é talvez no lugar do Vitinho ali como um meia central, né, na mesma linha do Mosquito e do Vital. E pelas coisas que eu lembro do Juliano, menos até da época do Inter, eu não lembro tão bem da época do Inter, mas na época do Grêmio, eu lembro que ele era um cara muito bom, inclusive, curiosamente, né, até de forma irônica, ele fez uma dupla muito boa com o Luan na época. Digo ironicamente, porque eu não sei se ele seria capaz de reviver o futebol do Luan, mas cara, a gente penou tanto assim para conseguir um reforço e tudo mais, falando da qualificação do elenco e tal. Acho que quando vem um cara desse, eu acho que a gente não pode desconsiderar não, porque de fato é um cara diferenciado, assim. Sim, acho que tem toda a questão dele não jogar há algum tempo, mas eu penso que ele é um reforço de peso que eu acredito que dentro da preparação dele, ele vai jogar assim que ele tiver liberado, que ele precisa esperar a liberação da janela, né, para poder ser efetivado. Eu acho que ele já vai entrar como titular, cara. Eu já colocaria como titular, de fato. E o Corinthians não fazia uma contratação desde os Jonathan Cafu lá atrás, né? O podcast aqui sempre lembra do Jonathan Cafu. A última foi o nosso... O Jonathan Cafu virou um... Até aproveitando, eu acho que eu acho que a gente avançou um pouquinho. De Jonathan Cafu para Juliano, eu acho que avançou um pouquinho. E Gibson, você acha que é uma contratação melhor, igual ou pior que o Jonathan Cafu? Não, bicho, não dá pra baixar o nível assim, acho que é melhor, né? Se ele vai chegar pra jogar no lugar do Vitinho, ele tá com a vaga garantida, né? Enfim, não precisa ser muito gênio pra ser melhor que o Vitinho. Ele, aliás, ele pode escolher a posição dele ali. Exato. Se ele quiser jogar na lateral esquerda, ele bota o Fábio Santos pra trás. Exatamente, né? Não tá difícil de chegar aí e tomar titularidade no Corinthians, né? Também não acho que ele vai ser o salvador da pátria, mas se melhorar um pouquinho a qualidade da armação ali, já vai ser jogo. Agora, se continuar assistindo com o Jô ali na frente, vai ser difícil, né? No time do Silvinho hoje, ele entraria no lugar do Vitinho ali. Formaria um trio Fagner, Juliano e Vitinho. Não resolve o problema. Não, Mosquito, né? Fagner, Mosquito, desculpa. Fagner, Juliano e... não resolve o problema do Corinthians continuar manco. Aliás, vai ficar mais manco ainda. Tem que olhar pro lado esquerdo. Enquanto a gente não olhar pro lado esquerdo, a gente não vai ter jogada. Não dá pra jogar manco desse jeito. E vale dizer que se vier aí um Renato Augusto, e tomara que venha mesmo, precisa ver como é que vai azeitar esse meio aí, né? Porque daí eu tô imaginando, talvez que, sei lá, ele vai querer puxar o Cantígio, então, para primeiro volante para caber o Renato Augusto, e aí ser um meio ali de Cantígio, Renato Augusto e Juliano, talvez. De fato, é uma coisa a se pensar mesmo. Como potencializar esse lado esquerdo aí. O Icarão falou do Renato Augusto, e pelo que eu entendi, a situação dele com o Corinthians já tá acertado, né? Enfim, não sei se vocês têm outra informação, mas pelo que eu entendi é isso. Ele tá acertado com o Corinthians, ele só precisa, e aí a parte mais difícil, é a liberação do time chinês. A situação dele com o time chinês é a seguinte, ele jogou até dezembro ano passado, então ele tá mais tempo sem jogar do que o Juliano.
E aí ele veio pro Brasil e tal, não conseguiu voltar, enfim. E o time chinês parou de pagá-lo. Ele tá já há 3 ou 4 meses sem receber e ele entrou com um processo na FIFA para poder assinar com qualquer clube sem que precise pagar nada para o time chinês. Precisa ter essa autorização da FIFA. Pelo que eu entendi, isso deve acontecer essa semana, se não acontecer nenhuma reviravolta, enfim, se o time não resolver pagar logo o Renato Augusto e tudo mais. E aí, recebendo essa documentação da FIFA, que tem que vir também do time chinês, aí o Renato Augusto estaria liberado e poderia fechar com qualquer clube. A princípio parece que ele já está fechado com o Corinthians, mas a gente nunca sabe, pode aparecer aí outro interessado, né? Nesse meio tempo. Eu confio muito no Renato Augusto, acho que se ele já deu a palavra dele, não sei se ele deu, mas se ele já deu a palavra dele, é o que tudo indica, já está tudo certo. Vindo essa liberação, ele chega no Corinthians. E é uma situação diferente da do Juliano. Ele acertando, teoricamente, ele pode jogar, não precisa esperar até agosto. Eu tenho uma dificuldade aí que é a negociação com os chineses, de fato, que é isso que você está falando, né? Acho que realmente com o Renato Augusto não seria problema. O Corinthians está tomando um pouco de cuidado de verbalizar isso, porque no caso do Jô, por exemplo, o Corinthians teve que pagar uma compensação porque o clube japonês, entrou com um recurso falando sobre aliciamento e tal. Então o Corinthians está tomando um pouco de cuidado para não parecer que está forçando a barra para o Renato Augusto rescindir o contrato e aí caracterizar que foi o Corinthians o responsável por isso. E os chineses são complicados de liberar. Eu acho que, se liberar essa situação, o Renato Augusto ia ser um belo acréscimo no time, cara. Esse eu queria ver de volta. O Renato Augusto é craque, né? A gente sabe que o que ele pode desempenhar, ele já desempenhou com a camisa do Corinthians, mas a gente ia ter que esperar um pouquinho mais, né? Acho que um jogador que tem um histórico de contusões, que não joga desde dezembro, a gente teria que esperar um pouco mais, além de agosto, mesmo que ele reincida o contrato para estrear com a camisa do Corinthians mesmo. O que eu ouvi é a mesma coisa que vocês ouviram, que já tem acertado, mas que precisa rescindir esse contrato, e realmente essas partes de trâmites têm que ser bem feitas, né? Agora tem esse compliance aí, né, que vê essa parte toda de contrato, tudo pra gente não cair numa esparrela de novo, né? Mas eu acho que o Renato Augusto daria um outro patamar pro Corinthians, né? Porque ele é meia, o Gabriel é volante. Não, sem dúvida nenhuma. O Renato Augusto, a gente tem que lembrar, ele chegou no Corinthians em 2013, né? E aí sofreu também com contusões e tal. Passou 2013 entrando e saindo. Teve aquele gol na Recopa, de cobertura, lindo o gol dele, né? Na Recopa. Sempre representou, sempre jogou muito bem com a camisa do Corinthians. O problema dele era as contusões, que ele se recuperou em 2014, jogou inteiro. 2015 foi aquele ano espetacular dele. Sem dúvida nenhuma, a melhor passagem do Renato Augusto no futebol inteiro dele, da carreira inteira, foi aquele 2015 com o Corinthians. Espetacular aquele time, e o Renato Augusto jogava demais, sempre entregou muito bem enquanto esteve em campo. A torcida do Corinthians não tem o de reclamar do desempenho do Renato Augusto. Eu acho que tem essa ressalva que a Ana fez. Ele estava jogando na China, muitos jogadores que voltam da China têm dificuldade de se adaptar, demoram mais. Ele tem a coisa de não estar jogando há 6 meses, vai ter que treinar junto com a equipe um tempo, e esse Corinthians, essa preparação física me parece fraca, então... enfim, eu espero que ele consiga se recuperar, entre em forma logo e esteja fechando essa contratação, né? Esteja em campo o mais rápido possível. E só pra gente pontuar também, é diferente da situação do Paulinho, né? Que o Paulinho, ele tinha um contrato menor com o time chinês lá, enfim, e ele já tá liberado, pelo que eu entendi. Ele já poderia jogar ou assinar com outras equipes. E não é uma questão de salário mesmo, foi porque ele não conseguiu voltar para a China no meio dessa pandemia e tal, e aí ele conversou com os caras e houve uma liberação. Então é diferente a situação do Paulinho, que, pelo que eu entendo, está esperando uma proposta europeia antes de acertar, antes de se definir se volta para o Brasil. Eu continuo falando, que se ele decidir voltar para o Brasil, ele vai acertar com o Corinthians. Só para pontuar aqui um pouco a diferença da situação do Paulinho, que tá afim de jogar na Europa, enfim, eu acho que é um direito dele também, enfim, eu não vou criticar o Paulinho por isso não, acho que ele, quando ele esteve aqui, jogou muito, deu sangue, enfim, pra mim é um dos melhores jogadores da história do clube, não tenho que reclamar do Paulinho,
que se ele quer ganhar mais dinheiro na Europa e tiver proposta, enfim, ele que vai, e que quando tiver vontade de voltar, que volte. Não acho que ele é ingrato, não. O Beto Alves tá falando isso e tal, enfim, ele nunca falou que tô voltando, tô chegando, enfim, e aí mudou de ideia. Ele tá sendo bem honesto e bem claro nas intenções dele, não tem por que a gente ficar reclamando disso. O Paulinho, como você falou, pô, fez história aqui, merece todas as honrarias. Seria do caralho ter ele de volta? Seria do caralho ter ele de volta, mas, bicho, se não der, não deu. Shit happens. Vamos crucificar o cara quando disso. É óbvio, cara. Quantas vezes a gente não lamentou, por exemplo, os caras falarem, não, eu não jogo em outro guerreiro, né? Não jogo em outro clube do Brasil sem ser o Corinthians. Tá lá, né? Então eu acho que tem que tomar cuidado antes de julgar o cara, né? Bom, o próximo jogo do Corinthians é contra o Cuiabá, mas não é... É na segunda-feira, mas não é segunda-feira amanhã, né? Na segunda-feira da outra semana ainda, dia 26, às 8 da noite, o jogo vai ser em Cuiabá. O Corinthians nunca jogou uma partida contra esse adversário, mas jogou em Cuiabá, né? Jogou no Mato Grosso. Em Cuiabá foram 13 partidas, 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E curioso, a derrota foi justamente para o Bragantino, que não é de Cuiabá, obviamente, mas que estava mandando a partida lá. Não sei exatamente porquê, mas estava mandando a partida lá. O último jogo em Cuiabá foi o Corinthians contra o Luverdense, 2-0 por Coringão. Gol do Rodriguinho e do Gabriel em 2017. O que você está esperando dessa partida aí, Carão? Ah, cara, tem que ser a partida de ressurreição do Corinthians aí, né? Ressurreição! Cara, e uma vitória pra dar confiança, porque não dá, né? O Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, mas, porra, é um time que tá lá, enfim, lá embaixo na tabela. O Corinthians precisa de uma vitória pra consolidar. Eu não acredito que eu vou falar isso, mas o Corinthians tem jogado melhor fora do que dentro de casa. Então eu espero que, sendo fora de casa, consiga arrancar aí um bom resultado. Porque, de fato, assim, de novo, né? Uma semana livre pro Silvinho trabalhar. Ele precisa fazer alguma coisa pelo emprego dele, cara. Porque se não ganhar do Cuiabá, que é um time que, teoricamente, é inferior pelo Corinthians na tabela, não dá pra achar que vai ganhar, por exemplo, do Atlético Mineiro, né? A derrota pro Atlético Mineiro foi doída, mas a gente sabe que o Atlético Mineiro tem um time superior ao Corinthians. O Cuiabá, não. É a partida que tem que ganhar. Se quer se manter no meio da tabela, se quer que não se aproximar da zona do rebaixamento, essa é a partida que tem que ganhar. Então, você tem que afundar os times que estão embaixo. Você tem que tirar ponto desses times que estão embaixo para eles continuarem lá embaixo. Então, essa partida é primordial ganhar. Eu vou discordar do Icarão. Ganhar do Cuiabá é obrigação, não é ressurreição. Ressurreição seria ganhar do Flamengo. Aí seria mostrar serviço, né? Ganhar do Cuiabá é obrigação. Tem que fazer esses 3 pontinhos de qualquer jeito, pelo amor de Deus, lá na Arena dos Caras. E aí sonhar, de repente, em tentar arrancar uma vitóriazinha, né, aqui com o Flamengo. Aí sim seria começar a mostrar serviço. Né? Lembrando que o Cuiabá até agora tem... Até alguém brincando que o Cuiabá tá embalado, porque venceu... O Danilo Martins, aqui no YouTube, comentou. Salve, Danilo! Comentou que ganhou hoje, tá embalado. O Cuiabá é a única vitória do Cuiabá na competição. A única. Então, bicho, o time ganhou uma, empatou 6. Então, vocês vão empatar outra com a gente agora, né? Eles são o rei dos empatinhos também, né? Bom, meus amigos, eu não posso terminar esse podcast sem falar do falecimento, né, do ex-presidente do Corinthians, Alberto Dualib, né? Tá muito marcado, claro, pelo rebaixamento, a última passagem dele, enfim, o último momento dele na passagem pelo Corinthians, mas ele conquistou grandes títulos, né, com o Corinthians, né? Aquele final dos anos 90, começo dos anos 2000 lá, aqueles times espetaculares que o Corinthians teve, foram todos sob o mando do Alberto Dualib ali, que no final da passagem dele se enrolou todo com aquela MSI, enfim, conquistou o título 2005, mas também levou o Corinthians ao rebaixamento, né? Vocês acham que ele vai ser mais lembrado pelos títulos ou pelo rebaixamento, Gibson? Eu acho que o rebaixamento manchou o cara pra sempre, né? Aliás, ele tinha sido foi expulso do clube, não foi? Pelo que eu me lembro, ele, antes de ser empichado, ele saiu, enfim. Depois disso ele foi banido da rede de conselheiros, né? Então, né? Eu acho que o rebaixamento fica muito pesado, óbvio, pô, se a gente lembra ali do bicampeonato brasileiro, né, de 98, 99, né, contra o Cruzeiro e contra o Atlético Mineiro,
o Mundial de 2000, né? Mesmo o Brasileiro de 2005, né? Mas, cara, aquela história da MSI foi foda e rebaixamento nem se fala, né? Aquilo lá é bagulho pra ficar entalado pra sempre na garganta, né? Então o cara ficou manchado mesmo. Eu acho que a imagem dele sai bem negativa no todo, apesar de tudo que ele conseguiu conquistar ali no miolo do tempo dele na presidência do Corinthians. Eu não vou falar a minha imagem, tá? Eu vou falar o que eu acho. Aqui no Brasil, todo mundo que morre vira santo. Não importa o que ele fez na vida, morreu aqui no Brasil, vira santo. Então ninguém vai lembrar mais do rebaixamento. Ele vai virar o presidente do primeiro campeonato mundial, do bicampeonato brasileiro. Que aqui no Brasil é assim, não importa o que você fez a vida inteira. Você morreu, você virou santo. Vira santo mesmo. E você, Icarão, vai acender uma vela pra ele, não? Não vou acender vela pra ele. Eu vou te falar que eu discordo um pouco da Ana, assim. Eu vi bastante gente metendo pau no Dualib essa semana, mesmo com a morte dele. Mas assim, a imagem dele ficou muito, muito deteriorada. Eu vou te falar que, assim, óbvio, foi por causa do rebaixamento, mas o rebaixamento foi uma decorrência de todo o esquema ali que ele teve envolvido da MSI, né? O Corinthians foi página de jornal de corrupção, de formação de quadrilha, um negócio surreal, assim, sabe? Então, eu acho que tudo que ele ganhou ao longo dos anos, desde 93 que ele estava na presidência, não fez frente, não compensou o final de vida dele aí no Corinthians. Eu acho que pra mim, eu não acendo vela não, óbvio, força aos familiares, mas pra mim o Dualib não deixa nenhuma saudade no Corinthians, tá? Não como vida, pelo amor de Deus. Ele faleceu 101 anos, né? Viveu bastante o Dualib. E eu acho que ele marca muito uma passagem do Corinthians de uma espécie de presidente e de diretoria que já estava mofado, assim, aquele esquema de caras que colocam o dinheiro deles no Corinthians e que misturam o negócio pessoal com o clube e tudo mais. E aí acho que o Corinthians não conseguiu fazer 100% essa passagem para uma administração moderna e tudo mais, porque quem assumiu foi o André Sanches, que estava na diretoria, fez parte do esquema da MSI e tudo mais, estava também na área do momento do rebaixamento ali, mas ele que assumiu e essa diretoria que continuou no Corinthians. Ele trouxe uma espécie de modernidade e tudo mais, mas acho que ainda o Corinthians não conseguiu completar esse ciclo, né? Não conseguiu se desamarrar dessa estrutura antiga de clube e tudo mais, até a questão que o Gibson sempre levanta aqui, do clube social, roubar dinheiro do clube do Corinthians, do futebol do clube, tudo isso está ligado a essa administração que precisa ser alterada, né? O Corinthians precisa passar por uma modernização geral ali no seu estatuto, diretoria e tudo mais. Isso não aconteceu. Eu acho que o Andrés trouxe alguma coisa diferente, mas não foi o suficiente para o Corinthians fazer essa virada completa. E o Corinthians está precisando disso agora, né? Vamos ver se a gente vai conseguir isso nos próximos anos, o que eu acho bastante difícil. Na semana que vem, como o jogo é na segunda, a gente vai continuar fazendo com o nosso podcast aqui, vai falando dessa semana, provavelmente já talvez trazendo novidades aí do Renato Augusto, talvez do Paulinho, do Roger Guedes. Acho que novo treinador não vamos ter até a semana que vem, mas a gente vai continuar fazendo o nosso podcast domingo. A gente vai ver aqui 8, 7 da noite, tal, mas domingo, e aí na segunda vai ser uma espécie de pré-jogo, né? O jogo é na segunda, e aí na segunda a gente faz a nossa live também do pós-jogo, certo? Na segunda, na outra semana, né? Enfim, para quem acompanha a gente aqui, né? Não, o importante é que vai ser uma semana sem derrota. Aproveitamento 100%. Mas enfim, já que o Icarão faz tempo que não aparece aqui, né, Icarão? Lembra pra gente as nossas redes sociais, por favor, pra gente encerrar. Eu não vou falhar na tática, vamos lá. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, SoundCloud, Deezer, Spotify, iTunes e Telegram. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. Ok. Isso aí, cara. O tempo que ele ficou fora, ele ensaiou, eu tô percebendo. Treinando. Ele treinou, né? Ao contrário do Corinthians. Depois dessa, amigo, muito obrigado pela presença de todos e vai Corinthians! Vai Corinthians!